Bom dia a todos. Bom dia, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, no Centro Espírita Allan Kardec, a nossa casa que nos acolhe, esse farol que nos ilumina, que nos demonstra o caminho da luz, para a gente poder continuar agindo, trabalhando, vivendo e aprendendo cada vez mais. O tema de hoje: amai os vossos inimigos. Esse é um pedido que o Cristo nos fez. Jesus pediu para nós que nós amássemos os nossos inimigos. Se amar uns aos outros é o princípio da caridade, como diz Kardec, amar os nossos inimigos é a sua aplicação mais sublime. É a aplicação da caridade, é a aplicação da nossa capacidade de perdoar, de olhar com uma questão de perdão. Agora, quando Jesus fala para amarmos os nossos inimigos, a gente pode parar e pensar: meu Deus, como é difícil amar um inimigo, como é difícil amar uma pessoa com quem eu não tenho facilidades, como é difícil amar uma pessoa com quem eu não tenho contato de uma maneira amigável, de uma maneira tranquila. Então a gente fica pensando: como eu vou fazer para amar os nossos inimigos? Ou então a gente pode dizer: mas eu não tenho inimigo, eu não tenho uma pessoa que é declarada meu inimigo. Mas quando a gente fala inimigo, e a palavra que Jesus usou, a gente sabe que o nosso idioma na terra ele é muito pobre. Quando Jesus usa o termo inimigo, na verdade ele está querendo dizer para todas aquelas pessoas com quem nós temos certas dificuldades. Aquela pessoa que falou alguma coisa e a gente não gostou. Aquela pessoa que fez alguma coisa e a gente não gostou. Aquela pessoa que tratou-nos de uma certa forma e nós não gostamos. Então nós começamos a ter uma animosidade com aquela pessoa. Nós começamos a ter uma dificuldade de relacionamento com aquela pessoa. E pode ser alguém conhecido, pode ser um amigo, pode ser dentro da própria família. E a gente pode até dizer: eu nunca tive facilidade com essa pessoa dentro da minha família. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que existem diversas encarnações. Para a gente poder entender e aceitar a doutrina espírita, nós temos que entender e aceitar o processo de reencarnação, o processo reencarnatório, que nos diz que nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus, simples, ignorantes, e que, de acordo com o processo de evolução do nosso espírito, através das reencarnações, nós vamos aprendendo cada vez mais a sermos espíritos melhores, a crescermos espiritualmente, a sermos melhores do que fomos quando fomos criados. Então, se no processo reencarnatório, numa vida passada, eu desencarnei com uma dificuldade com certa pessoa, brigado com certa pessoa, tendo aquela certa pessoa como um inimigo, é muito provável e quase certeza que essa pessoa será colocada no meu ciclo, ou melhor, no meu círculo de pessoas próximas a mim, sendo elas amigos, sendo elas até mesmo família. Então aquela dificuldade que nós vamos ter com aquele parente, que pode ser um parente distante, um primo, que pode ser um parente mais próximo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, que nós podemos ter dificuldades com essa pessoa, nós vamos compreender essa animosidade, essa dificuldade vinda de outras encarnações. Porque não há explicação melhor
E não há explicação mais plausível do que a própria reencarnação. Porque como você explica um sentimento por alguém se a gente fosse criado só nessa existência? Eu fui criado quando eu nasci, eu fui criado quando eu encarnei. Se eu fosse criado quando eu encarnei, eu tenho pouco tempo de experiência de vida. Como que eu posso ter dificuldade com uma pessoa a vida inteira? Existe o processo de reencarnação, onde nós vamos reencarnar para receber no nosso círculo as pessoas que nós temos, sim, dificuldades. E às vezes, sim, eu disse no plural, as pessoas. Porque pode ser que não seja uma só. Podem ser que sejam várias pessoas que nós temos no nosso círculo, que nós temos dificuldades. Então não é aquele inimigo declarado, aquele ser cruel, inimigo. Não, é alguém que nós temos dificuldade. No dia a dia, no contato, na forma que nós temos de encarnados com aquela pessoa próxima a nós, e nós temos as dificuldades da convivência do dia a dia. Então quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, Ele está falando para a gente amar aqueles que nós temos dificuldades. Mas aí nós falamos, mas como que eu vou amar alguém que eu não consigo ter uma boa relação? Como eu vou amar uma pessoa que eu tenho dificuldade da mesma forma com uma pessoa que eu tenho facilidade? Porque amar quem pensa igual a gente é fácil. Amar quem vota no mesmo político é fácil. Amar quem torce para o mesmo time é fácil. Amar quem pensa igual a mim é fácil. O difícil é amar as diferenças. A pessoa torce para outro time, vota em outro político, tem outra opção sexual. É difícil para nós. Nós não aceitamos, porque ainda habita dentro de nós as duas piores chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Nós somos orgulhosos ainda. Nós temos egoísmo dentro de nós. E foi necessário, porque quando nós começamos a encarnar nos mundos primitivos, nós tínhamos que ter a comida só para nós, porque senão nós morreríamos de fome. Esse sentimento de egoísmo era necessário nas nossas primeiras encarnações, quando a gente estava no mundo primitivo, lutando pela comida, lutando pela sobrevivência. Nós vimos isso nos livros de história, os tempos da caverna. Éramos nós, espíritos ainda de mundos primitivos, crescendo espiritualmente até chegarmos onde estamos hoje. Ainda temos muito para crescer, ainda temos muitos mundos superiores para habitar um dia, ou a própria Terra sendo um mundo superior e nós continuamos habitando nela. Então nós ainda temos essas duas chagas dentro de nós que vieram desse passado necessário. Hoje eu não preciso mais brigar pelas coisas. Eu tenho facilidades, mas o orgulho e o egoísmo ainda continuam dentro da gente. E qual que é o nosso trabalho diário para aprender a amar os inimigos? É extirpando, é tirando de nós o orgulho e o egoísmo. É um trabalho fácil? Não. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho simples. É um trabalho complicado. É a chamada reforma íntima. Reformar-se intimamente. Refazer aquilo que está dentro de nós. Eu sempre brinco, que a reforma íntima é você reformar uma pequena casa, um pequeno apartamento, morando dentro dela. Morando dentro dele, dentro do apartamento. Você não tem para onde sair, a reforma está acontecendo e você está ali dentro. Não tem como você tirar uns dias para ir no spa, tirar umas férias, depois quando eu chegar está feita a reforma íntima, eu só vou aproveitar. Não, não tem como. Ela tem que ser feita dentro de nós. Ela tem que ser feita ali, no dia a dia, no burilamento entre as pessoas. Então nós temos que ter esse processo de transformação acontecendo pouco a pouco dentro de nós. Vamos ver lá no capítulo 5 de Mateus, e sempre que a gente fala de capítulo 5, a gente se recorda do Sermão do Monte.
Se você pegar o Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, e você for nos capítulos 5, 6 e 7, ele está se referenciando ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, a gente sabe, é o maior tratado de amor que Jesus fez conosco. Porque lá no Sermão do Monte está tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos uma vida superior, para uma vida onde caminhamos para o superior. Mahatma Gandhi disse, certa vez, que se nós perdêssemos todo o conteúdo religioso do mundo e sobrasse só o Sermão do Monte, ele já era suficiente para levar a humanidade para o crescimento espiritual. Tamanha a importância do Sermão do Monte. Então Jesus fala isso no Sermão do Monte. E eu vou ler para vocês o que está lá na Escritura, para a gente entender de uma forma mais atualizada, nos dias de hoje, o pedido de Jesus e o que ele quis dizer com amar os vossos inimigos. Ele começa assim: tende ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quando Jesus fala, tende ouvido o que foi dito, ele está se referindo à lei mosaica. Ele está se referindo à lei religiosa que existia na época. Era a religião de Moisés que ditava para o povo judeu. É até hoje, né? A religião de Moisés que dita para o povo judeu o caminho. Jesus havia encarnado entre os judeus. Então ele havia de levar a lei dos judeus para o conhecimento. Então ele fala assim, tende ouvido o que foi dito, ou seja, está na lei. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então eles estavam acostumados a amar quem amava e deixar de lado, aborrecer a pessoa que eles não tinham facilidade, a pessoa que era diferente deles. Então, por exemplo, todo mundo que fosse gentil, o que é o gentil? Gentil era todos aqueles que não eram judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Então eles aborreciam os gentios. Todo mundo que não era da mesma raça deles eram aborrecidos, vamos chamar assim. Ou seja, não eram amados. Mas ele diz, mas eu porém vos digo. Olha que maravilha, né? Jesus colocando a lei do amor para todos nós. Ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Então Jesus está falando para a gente amar os nossos inimigos e mais, fazer o bem para aqueles que nos odeiam. A gente fala assim, mas meu Deus do céu, por que eu vou fazer o bem para quem me odeia? E aí vem sempre aquela velha perguntinha que a gente pode falar que não, mas vem. O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar amando quem me odeia? Eu vou amar quem me ama. Mas a gente vai amar quem nos odeia principalmente pelo bem que isso faz para aqueles que nós odiamos? Não, para nós mesmos. Porque a grande transformação que nós precisamos fazer em nossos espíritos, em nós mesmos, está diante das dificuldades que nós passamos para com os outros. A dificuldade que nós temos com aquela pessoa que a gente sabe que nos odeia, e nós fazermos o bem para ela, é algo que está trabalhando dentro de nós para deixar para trás o orgulho e o egoísmo. Percebem que ferramenta maravilhosa? Percebem o que Jesus está querendo fazer conosco? Ele está querendo tirar de nós o melhor que nós temos. Ele está querendo colocar para fora aquilo que nós temos de melhor. E que nós consigamos vencer as más tendências.
O verdadeiro cristão não é aquele que vai todo dia no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, num templo de umbanda, num templo budista, vou todos os dias, cumpro todas as minhas tarefas. Esse não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que luta todos os dias para vencer suas más tendências. É aquele que luta todos os dias para evitar de agir com a maldade, para evitar de agir com o orgulho, para evitar de agir com o egoísmo e começar a agir nas bases que o Cristo nos pediu, de amor àqueles que precisam, não àqueles que nós queremos. E a gente não precisa pensar em sair resolvendo isso para o mundo afora. Eu vou resolver isso para o mundo afora, vou fazer o bem para as pessoas que estão fora. Só que nós não podemos esquecer do núcleo familiar, porque ele é o principal. Ele é o principal. Não adianta nós salvarmos o mundo se nós não salvarmos a nossa própria existência na família. Porque a família é a primeira célula da sociedade em que nós estamos inseridos para trabalhar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. É ali. É na dificuldade, é no dia a dia, é na intolerância que nós sentimos dos outros. É por isso que o Cristo nos fala para fazer o bem para aqueles que nos odeiam. A gente sabe que a pessoa odeia a gente, façamos o bem. Como que é fazer o bem? É chegar para ela e fazer o bem? Não, a gente pode fazer o que Jesus fala depois. Orai por aqueles que vos perseguem. Existem aqueles que nos perseguem, oremos por eles. Porque na verdade não é para o próximo que a gente está fazendo o bem, é para ele também, mas principalmente para nós mesmos. É quando a gente extrai de dentro da gente o sentimento inferior e começa a usar o sentimento superior. Tira o orgulho, começa a agir mais com a humildade. Tira o egoísmo, vamos agir mais com o amor e com a tolerância. É assim que nós vamos compreendendo a transformação que nós precisamos fazer. Então eu posso estudar muito, eu posso conhecer muito, eu posso falar da Bíblia de cabo a rabo, saber todas as passagens, mas se eu não aplico pelo menos uma, não adianta. Não adianta. Não é aí que nós vamos fazer as coisas acontecerem, é no dia a dia com as dificuldades. Então isso faz, por exemplo, até um ateu, muitas vezes, ser melhor do que quem é cristão. Porque o ateu pode não conhecer nada disso, mas ele age de uma maneira diferente, ele age de uma maneira a amar os inimigos, a perdoar aqueles que perseguem. Então todos nós vamos conhecendo isso através das palavras do Cristo. E ele continua, para serdes filhos do vosso Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que se nós fizermos para os inimigos aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, nós vamos ser filhos do nosso Pai que estás nos céus. Ou seja, nós vamos estar ligados à espiritualidade superior. A nossa sintonia de vibração vai estar elevada. A gente vai evitar que os sentimentos inferiores tomem conta do nosso coração e da nossa vida. Imagina agir sempre pelo orgulho, agir sempre pelo egoísmo, agir sempre pela vaidade. Como será a nossa vida se nós agirmos sempre por esses sentimentos? Nós vamos atrair pessoas que pensam da mesma forma. E muito mais do que isso, nós vamos atrair espíritos que pensam da mesma forma. Porque aí nós sabemos que a perseguição daqueles que nos odeiam pode ser também espiritual. Podem haver espíritos que não concordam comigo, que não gostam de mim, que em vidas passadas eu posso ter prejudicado, eu posso ter deixado
de fazer alguma coisa para eles, eles se revoltaram, continuam no plano espiritual e nos perseguem cobrando aquilo que eles acham que é direito deles. E a gente está aqui encarnado, não se lembram deles, nós não nos lembramos deles, e muitas vezes a gente nem tem conhecimento, mas eles estão ali, tentando de todas as formas nos prejudicar. Então pode haver uma prejudicação vinda dos espíritos? Pode. Claro, óbvio, que nós vamos ter 50-50, né? 50% é o espírito, 50% somos nós. Porque se um espírito vem e me influencia e fala, vá lá e fale mal daquela pessoa, tem uma barreira no meio do caminho, vocês concordam? Eu posso muito bem falar, não vou falar. E acaba ali. Ou então, eu posso ser os outros 50% e ir lá e fazer o que ele sugeriu. Mas a culpa foi do espírito. Ele que me obsediou e que me fez falar isso. Não foi culpa dele. Não existe culpa. Vamos mudar a palavra culpa por responsabilidade. Foi responsabilidade do espírito e foi responsabilidade minha. Eu agi. Porque nós temos escolhas. Nós podemos escolher o tempo todo. Então, se eu escolho me manter elevado, se eu escolho me manter com um pensamento positivo, com os pensamentos elevados, fazendo as atitudes boas, eu vou sair daquela sintonia, daquele espírito que me quer o mal. É igual você trocar de rádio. Sabe quando você muda a sintonia do rádio? Está em uma, você vai para outra? Você esquece aquela outra, vai na sintonia de uma só. Não dá para sintonizar duas rádios ao mesmo tempo. É a mesma coisa com os sentimentos. Não dá para sintonizar dois ao mesmo tempo. A gente sintoniza o sentimento superior, a gente sintoniza o bem, e aqueles espíritos que querem o nosso mal não têm mais acesso. Adianta vir tomar um passe para poder se livrar desses espíritos? Adianta. Desde que nós continuemos com os fluidos, né? Com a energia do passe em nós mesmos. Desde que nós possamos manter o nosso pensamento elevado durante a semana. Mas é difícil, hein? Porque tem hora que cai. Tem hora que o pensamento vai lá embaixo. Mas é nossa responsabilidade fazer com que ele retorne. Então nós estamos nessa dificuldade diária. Ontem teve uma companheira do nosso grupo de estudos que falou o seguinte: eu fui levar para uma pessoa algo que ela estava precisando. Então eu fiz a caridade. Mas ao mesmo tempo eu a julguei porque ela estava naquela condição. Não falei nada para ela, eu intimamente julguei porque ela estava naquela condição. Então percebe como a gente tem essa dualidade ainda? A gente quer fazer a caridade, a gente quer fazer o bem, mas a gente deixa escapar esses pensamentos, esses julgamentos. Então é trabalho nosso que nós possamos melhorar isso, que nós possamos resolver isso dentro de nós. Tem a ajuda dos amigos espirituais, dos bons espíritos? Tem. No livro Sexo e Destino, do André Luiz, quem não leu a série André Luiz ainda, fica aqui a minha dica. Começa lá do Nosso Lar, passa por Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e vai. São vários livros, são 12 ou 13 livros, se eu não me engano. No livro Sexo e Destino, que eu acho que é o 7º ou 8º livro da coleção, André Luiz está querendo evitar que uma pessoa faça o mal para outra. Então ele vai e tenta entrar em contato com a pessoa que vai fazer o mal, a insuflar nela bons pensamentos. Ele fala, coloca bom pensamento, bom sentimento, tenta ajudar, mas a pessoa não ouve uma palavra espiritualmente do que ele falou, porque ela estava com o pensamento fixo na maldade que ela ia fazer. André Luiz então tentou fazer isso com pessoas próximas, para impedir que a pessoa fizesse a maldade. Ninguém estava em estado de pensamento superior.
Todo mundo que ele tentou estava com o pensamento encharcado, como ele diz, de pensamentos inferiores. Ele não conseguiu evitar que a maldade fosse realizada. Não vou dar spoiler do livro, mas leiam para vocês poderem ver essa parte, que é muito interessante. Esse livro é fantástico, Sexo e Destino, de André Luiz, por Chico Xavier. Ele então vê que muitas pessoas não estão preparadas no dia a dia, espiritualmente falando. E quantas vezes nós não estamos preparados? Quantas vezes uma pessoa do dia a dia vem pedir ajuda para a gente e a gente não está preparado? A gente não consegue ajudar. Não que a gente vai ficar o tempo todo com o pensamento vigilante. A gente tem que tentar fazer isso, mas é difícil. Pode ser que às vezes eu dê uma diminuída na minha vibração. Mas é a tentativa que nós temos que fazer sempre. Porque se nós vamos conseguir fazer o bem ao próximo, sendo o próximo alguém que nós temos dificuldade, se nós conseguirmos manter o pensamento elevado, que é estar em estado de vigília. Se nós recordarmos a parábola do joio e do trigo, nós vamos lembrar que na passagem Jesus conta que o Senhor do campo plantou o trigo. Senhor do campo, Deus. Trigo, o seu conhecimento, a sua bondade, o seu amor. Campo, nós. Então o Senhor do campo, Deus, plantou o trigo, boas coisas, no campo, nós. Quando dormiram os trabalhadores, veio o inimigo e plantou o joio. O joio, para quem não sabe, é uma planta que não dá frutos, é uma planta extremamente amarga quando você faz algo com ela, é uma planta que causa mal-estar e ela vai tomando o lugar do trigo. Ela vai se espalhando e o trigo vai perdendo lugar e ela vai se espalhando. É uma erva daninha. Então olha que interessante isso que Jesus nos fala nessa parábola. Se nós deixarmos que o inimigo plante o joio dentro de nós e nós não fizermos nada, isso vai tomar conta do nosso campo. O trigo que foi plantado vai se perder. E o joio vai tomar conta daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Então tem que ser o processo contrário. Ao invés do inimigo plantar o joio dentro de nós, nós é que vamos plantar o trigo no inimigo. Nós vamos fazer o processo contrário. Como? Mostrando para ele a verdadeira forma que nós devemos agir. Porque se nós agirmos igual aos nossos inimigos, nós vamos estar nos colocando na mesma posição que ele, na mesma vibração que ele. Se nós conseguirmos fazer algo melhor para ajudá-lo, nós vamos estar numa vibração melhor também. Jesus continua: porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, os publicanos não se amam entre eles? Quem são os publicanos? Os publicanos, na época de Jesus, eram aqueles que cobravam impostos. Eles cobravam os impostos. Era a Receita Federal da época de Jesus. Eram os publicanos, eles cobravam os impostos da gente. Só que tem um detalhe: os publicanos eram judeus. E o judeu não suportava que outro judeu cobrasse imposto dele para entregar para Roma, para um estrangeiro. Que era Roma que dominava a região. Os impostos eram pagos para o estrangeiro. Eles não aceitavam isso. Então eles odiavam os publicanos. Eles não se tocavam. Se você tocasse um publicano, você era considerado impuro. Você tinha que ir no templo de Jerusalém fazer uma série de ações para se livrar da impureza de ter tocado num publicano. Imagina como era na época. Então Jesus está falando: os publicanos não se amam entre eles? Vocês têm que amar os publicanos. Ou seja, vocês têm que fazer, quando possível, se for pedido a vocês, fazer o bem para os publicanos também. Jesus não fez isso com Zaqueu, que era um publicano? Jesus amou a Zaqueu, ele realizou uma ação com Zaqueu, ele perdoou Zaqueu. Ele continua:
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Então ele está falando, os gentios, os estrangeiros, também não saudam-se somente entre os irmãos? Vamos saudar também os gentios. E ele fala: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Primeiro, quem são os escribas e os fariseus? Os escribas, como o nome diz, eram os escreventes da lei. Eles que dominavam os livros da lei e, de acordo com as leis criadas pelos fariseus, eles escreviam no livro de leis. Escribas e fariseus, os dois trabalhos. Por que Jesus fala isso? Porque os escribas e os fariseus eram falsos. Eles faziam todas as ações dentro do templo, falavam que eram justos, falavam que eram certos porque cumpriam os mandamentos, mas na verdade julgavam, tratavam mal, faziam de tudo com as pessoas. Esses eram os fariseus e os escribas. Então Jesus está falando, se a sua justiça, se o seu jeito de agir não for melhor do que o dos escribas e dos fariseus, você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai para o céu? Não, não é isso. Reino dos céus é um estado que nós conquistamos dentro de nós mesmos. Um estado elevado de consciência, de paz e de amor. Então é isso que nós queremos dizer com o reino dos céus, que Jesus falava com o reino dos céus. Lá em Lucas, no capítulo 6, Jesus fala o seguinte: e se vós amais somente os que vos amam, que merecimento que tereis? Pois os pecadores também amam os que amam. E se fizerdes bem os que vos fazem bem, que merecimento vós tereis? Porque isso mesmo também fazem os pecadores. Se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento vós tereis? Olha que interessante, se você faz algo para alguém que você sabe que vai te devolver o bem, que bem que nós estamos fazendo? Em uma passagem, Jesus fala: se você for chamar para um jantar, não chame aqueles ricos que podem te dar algo em troca. Chame os pobres e os estrupiados, porque eles não têm como vos pagar. Como que nós transformamos isso no nosso dia a dia? A gente não vai fazer o bem só para quem a gente sabe que vai devolver o bem para a gente. A gente vai fazer o bem para quem a gente sabe que não vai devolver. Ah, mas aquela pessoa é um ingrato. Ele é um ingrato, eu faço tanto por ele, ele é um ingrato. Esse não é um pensamento de quem ama os inimigos. Se ele é um ingrato, o problema está nele. Certa vez, um velho sábio estava tentando ajudar um escorpião a sair do lago, que estava na água. Ele foi pegar o escorpião picou ele. E do lado dele tinha um aprendiz olhando aquilo. Ele foi pegar o escorpião picou ele de novo. Pela terceira vez ele foi pegar o escorpião novamente picou ele. O aprendiz falou assim: mas senhor, mestre, o senhor não está vendo que ele está te picando? O senhor continua tentando ajudar ele? O sábio disse: a tendência de picar é dele, a minha é de ajudar. Então é a mesma coisa. A gente está fazendo o bem para a pessoa porque a gente sabe que aquilo é bom para ela. Se ela está nos picando, entre aspas, como escorpião, é a tendência dela, não a nossa. É o jeito dela. É a forma dela, não a nossa. Então, em que posição nós estamos? Em que pé nós estamos dentro desse trabalho todo? Então a gente vai pensando, a gente vai exercitando o nosso dia a dia, a gente vai exercitando nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso que é o bom, né? Que a doutrina espírita nos dá, que é maravilhoso. A possibilidade de pensar e de reagir, de fazermos diferente aquilo que nós podemos fazer. Numa outra passagem de Jesus, que está lá em Mateus, essa é mais conhecida. Nós vamos ver Jesus falando o seguinte para a gente: tende ouvido o que foi dito aos antigos.
Quando Jesus fala isso, ele está se referindo à lei mosaica, a lei de Moisés. Tende ouvido o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para que não resistais ao mal. O que Jesus está falando? O que é o olho por olho, dente por dente? Há 5.000 anos atrás, existia um reinado, uma cidade-reinado, chamada Babilônia. A Babilônia tinha um rei chamado Hammurabi. E o Hammurabi criou uma lei chamada Lei de Talião, do latim talius, que é igualdade, lei da igualdade. Que significava que se alguém te fizesse um mal, você tinha o direito de ir lá e fazer o mesmo mal para a pessoa. A gente fala, mas que absurdo de lei é essa? Como que o rei Hammurabi, que era um grande legislador, cria uma lei dessa? A lei de Talião, a lei de olho por olho, dente por dente, falava o seguinte: se alguém viesse na sua casa e roubasse uma ovelha, você tinha o direito de ir na casa da pessoa e roubar-lhe uma ovelha também. Por quê? Porque naquela época, se alguém viesse na minha casa e roubasse minha ovelha, eu ia na casa da pessoa, queimava as ovelhas, a casa e a pessoa. Era assim que funcionava 5.000 anos atrás. Então, Hammurabi criou a lei para que contesse a maldade, para que contesse a vingança. Você só pode fazer na mesma proporção que a pessoa te fez, nada mais, nada menos. Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Jesus diz: mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ou seja, eu digo para vocês não fazerem o mal. Por quê? Porque se vingar é fazer o mal. Se vingar é fazer o mal. Quer dizer, se alguém me faz algo, se eu for lá me vingar, eu estou fazendo mal. Não importa que foi a pessoa que começou. Cada um tem a sua tábua de responsabilidades. Ele continua: se alguém te bater na face, mostra-lhe também a outra. E isso aqui criou muito problema. Porque muita gente entende assim: se alguém me bater na face, eu vou virar outro e falar, bate de novo. Não, isso é se humilhar, não é ser humilde. Isso é se humilhar. Não é isso que Jesus está falando. Porque pensa o seguinte: se alguém te bate na face, alguém te deu um tapa no rosto, quais sentimentos começam a crescer dentro da gente? Ah, meu irmão, que bom, que Jesus te abençoe, obrigado pelo tapa. Não, não é esse sentimento que vai crescer dentro da gente. O que vai crescer dentro da gente é ódio, raiva, rancor, desejo de vingança. Jesus está falando, mostre a outra face do sentimento. Mostre a outra face. Não entre na face do mal, da vingança, não se vingue. Devolva para o outro o perdão. Ah, mas eu não vou ficar parecendo bobo se eu fizer isso? Uma coisa é a pessoa fazer uma vez. Nós também temos que saber, ter a sanidade, ter o pensamento, que a gente não pode deixar que a pessoa continue fazendo a maldade para a gente. A gente vai pôr um espaço nisso, a gente vai pôr um tempo nisso. Olha, até aqui você pode ir, mais do que isso não. E às vezes até isso é fazer a bondade para a pessoa, é fazer o bem para a pessoa. Dizer um não para alguém é muita bondade muitas vezes. A mesma coisa que para um filho. Falar um não para um filho é essencial. Falar um não para alguém que está nos fazendo mal é essencial. Não é falta de caridade. E ele continua: se alguém te demandar-te em juízo a tua túnica, dê também a tua capa. Se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas àquele que lhe emprestas. Então, se alguém pedir sua túnica, na época de Jesus as pessoas usavam a túnica amarrada na cintura
e uma capa que muitas vezes pelo sol escaldante eles cobriam a cabeça. Então Jesus está falando, se alguém pedir a sua túnica, a sua roupa, dê também a sua capa. Jesus não está pedindo para que nós ficássemos nus, não é isso. Ele está falando, se alguém te pediu A, dê para a pessoa A mais B. Faça mais do que ela está esperando. Dê a mais do que ela te pediu. Olha, a pessoa me pediu meio quilo de feijão. Dê o meio quilo de feijão, meio quilo de arroz e uma lata de óleo. Porque você sabe que ela vai precisar. Porque às vezes a pessoa pede algo para a gente com medo de pedir. Isso vale para o sentimento. Alguém pediu para você ter paciência com ela. Tenha paciência, tolerância e amor. Dê mais do que a pessoa está te pedindo. Dê mais do que a pessoa está te exigindo. Se ela exigiu andar 1000 passos, ande 2000 com ela. Porque isso está fazendo bem para a pessoa? Sim, mas principalmente bem para nós mesmos. Nós mesmos estamos recebendo o bem das nossas ações. Que a gente possa realizar o bem, que a gente possa fazer o bem das nossas ações. Lá no livro Fonte Viva, quem não conhece o livro Fonte Viva, está aqui o livro Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel, no capítulo 109, intitulado A Exemplo do Cristo, Emmanuel traz a seguinte mensagem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Ou seja, Jesus conhece o homem, conhece o ser humano, mas ele nunca deixou pegar só a parte negativa. Ele vê o que há de bom no homem. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Zaqueu havia ficado rico porque ele havia roubado dos impostos. Jesus conseguiu que ele se tornasse uma pessoa benemerente, conseguiu que ele se tornasse uma pessoa que não fosse sovina, que não fosse mão de vaca. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Madalena era obsediada por diversos espíritos. Ela, inclusive, chegou à sublime do amor, a parte sublime do amor, através do Cristo. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Pedro, um homem extremamente duro, um homem extremamente complicado, com diversas formas de atitudes difíceis, se tornou o pilar do cristianismo. O Cristo transformou ele no pilar do cristianismo. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Ele vê que Tomé tinha dúvida, que não acreditava, que não entendia, mas nunca desamparou Tomé. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus nunca tratou Judas diferente ou mal, porque sabia o que ele iria fazer. Pelo contrário, tratou-o com amor. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque neles observas a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda o quanto possa. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, mas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender amorosamente as mãos. Jesus sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas sombras,
sabe das nossas dores, mas nem por causa disso Ele nos abandona. Então, a exemplo do Cristo, que nós possamos não abandonar os nossos irmãos de caminhada, que nós possamos não abandonar aqueles que precisam de nós, aqueles que encarnaram junto a nós e que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa mão, que precisam do nosso estar ali do lado. Muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que eu vou dar o primeiro passo? Por que eu vou tentar a reconciliação? Porque nós temos hoje o conhecimento da grandeza do Cristo. Nós temos o entendimento. Nós temos a busca incessante em nossos corações daquilo que nós precisamos fazer para o próximo. Que a gente consiga, mesmo nas nossas dificuldades, fazer o bem que tanto precisamos. Paulo, o apóstolo, na carta aos Romanos, diz o seguinte: não faço todo o bem que gostaria, mas o mal que não quero, esse ainda faço. Então nós somos assim. Nós não fazemos ainda todo o bem que nós gostaríamos de fazer, mas o mal que a gente não quer fazer, a gente ainda faz, porque nós somos ainda imperfeitos. Nós estamos ainda caminhando para o bem. Nós ainda estamos caminhando para o caminho da superioridade. Quando Jesus vem nos mostrar, através do Evangelho, a necessidade que nós temos desse replanejamento de rota, muitas vezes, é para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ser melhores do que nós somos dia a dia. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. É importante mencionar que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro que fala sobre amai os vossos inimigos. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Quem gostar pode pegar e ler o Evangelho, pode fazer a leitura, que vai gostar bastante. Santo Agostinho, numa mensagem que está nesse capítulo, fala o seguinte para nós: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais responsável que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo por um sentimento de mata no momento de desespero. Ele está falando aqui daquele que sabe o que está fazendo e daquele que não sabe. Então muitas vezes a gente vai dizer: poxa vida, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu agi de uma forma que eu não podia ter agido. Mas aí entra a nosso lado o conhecimento. Eu não sabia, era o que eu tinha de melhor na época, era o que eu tinha ali, a minha opção, era o que eu tinha perto de mim na época para agir. Eu agi daquela forma. Agora, quando nós somos conhecedores, a responsabilidade aumenta. Então, que nós possamos pegar essa palavra importante do dia de hoje, que seja a nossa palavra do dia, responsabilidade. Que nós possamos pegar a responsabilidade que nós temos e usá-las a nosso favor. Que nós possamos agir de acordo com aquilo que nos aparece. E que as pessoas que nós temos dificuldades, nós possamos agir com ela da melhor maneira possível. Claro, sempre dentro da necessidade, sempre dentro do que é preciso, mas que nós possamos agir fazendo o bem àqueles que nos fazem o mal. Que nós possamos agir fazendo o bem para aqueles que nós não compreendemos, para aqueles que são diferentes de nós. Porque a diferença está no mundo exatamente para isso, para a gente compreender a necessidade do outro. Que possamos ser, sim, diferentes, que possamos ter opiniões diferentes, visões diferentes, formas de pensar diferentes,
para que nós possamos aprender a crescer em comunidade. Se nós vivêssemos num mundo onde todos fossem bons e todos fossem iguais, nós não teríamos o desafio da responsabilidade para crescermos e para sermos melhor espiritualmente. Eu agradeço a atenção de todos, que Jesus abençoe a cada um de nós e que tenhamos um excelente domingo. Muito obrigado.